Olá, vamos falar um pouquinho mais do Lean, que vem do sistema Toyota de produção. Vamos entender um pouco mais, fazer um aparato aí dessa metodologia. O sistema Toyota de produção foi criado pela Toyota há vários anos atrás. No pós-guerra, lá entre 1950, 60 e 70, foi quando o sistema Toyota de produção foi sendo construído e evoluindo ali dentro da Toyota. A gente usa o termo Lean, que vem do livro A Máquina que Mudou o Mundo. Nesse livro, A Máquina que Mudou o Mundo, eles descrevem como é que é o sistema Toyota de produção e eles passam a utilizar o termo Lean. O objetivo ali de usar o termo Lean foi para dizer que a coisa é enxuta, saudável, com menos desperdícios, com menos coisas de trabalho no dia a dia. A coisa mais sincronizada, mais ajustada dentro do processo, dentro do fluxo de trabalho. E o termo escolhido em inglês foi o Lean e a gente traduz para o português enxuto. Ou uma tradução melhor ainda seria saudável, né? Então o livro A Máquina que Mudou o Mundo pesquisou e foi um estudo muito profundo com relação ao Lean, com relação ao sistema Toyota de produção, e a gente passou a utilizar o Lean para referenciar o que a Toyota fazia. Óbvio que isso é uma visão de pessoas do Ocidente, dos Estados Unidos, que fizeram um estudo sobre o sistema Toyota de produção e insere-se dentro do Lean algumas coisas da cultura japonesa e não necessariamente foi entendido tudo da cultura japonesa. Então é uma interpretação que o pessoal fez do sistema Toyota de produção. Então vale esse pequeno cuidado. Como que a Toyota foi criando o sistema Toyota de produção? Primeira coisa que aconteceu, que foi um precursor ali, o início dessa tomada de decisão de como fazer esse método, essa metodologia, eles visitaram os Estados Unidos na época para aprender com as indústrias Ford, para aprender como os americanos produziam carros naquela época. Por que eles foram até os Estados Unidos? No Japão, eles tinham um sentimento, pelo menos Taishi Ono, quando conta a história, ele cita esse sentimento, de que o japonês era menos eficiente do que os alemães e os americanos. O sentimento ali deles na Toyota naquela época é de que você precisava de 3 japoneses para produzir igual um alemão e de 3 alemães para produzir igual um americano. Então você precisaria de 9 japoneses para produzir igual um americano. Por que isso acontecia? A Toyota foi atrás para investigar e visitou as indústrias Ford nos Estados Unidos. Uma das grandes coisas que eles perceberam foi a ideia de fluxo. A indústria Ford já colocava as coisas sequenciadas de produção dentro da sua fábrica, dentro da sua indústria, e cada um ia fazendo o seu passo. Só que algumas coisas também foi percebido ali por Taishi Ono e a equipe da Toyota que visitou os Estados Unidos. Era uma produção em massa, uma quantidade muito grande de produtos que eram criados em cada um dos passos ali na indústria Ford. E o Japão não tinha esse espaço grande, esse mercado consumidor muito grande que o americano tem. Então, o japonês não poderia fazer uma produção em massa nos mesmos moldes. Porque o americano ele tem saída, tem muita venda dos produtos e, ao mesmo tempo, tem espaço para fazer aquilo. Um país grande, com muita terra, com muito espaço. Já o japonês olhou para aquela situação e falou assim, talvez a gente não consiga fazer da mesma forma. Começaram a pensar em alguma solução para isso. Mas a ideia de fluxo foi uma coisa que eles gostaram muito e que seria interessante melhorar isso lá no sistema Toyota. Outra coisa que eles juntaram com essa ideia, eles vendo os mercados americanos na mesma época dessa visita, então eles saíam da indústria Ford, entravam em mercados para comprar coisas e aí eles percebiam, uma pessoa pegava um produto da prateleira, vinha um funcionário e fazia a reposição daquele produto. Outra pessoa vinha e comprava mais produto daquilo, vinha um funcionário e fazia a reposição daquilo. Então eles começaram a casar a ideia de fluxo com reposições sincronizadas, com filas, com estoques reduzidos ao invés de grandes como o modelo americano fazia. Então a adaptação que eles buscaram foi usando inclusive coisas que eles aprenderam no próprio Estados Unidos, mas com a ótica do japonês, com a ótica de vamos diminuir os espaços, vamos diminuir os desperdícios ali dentro da nossa fábrica para a gente conseguir sincronizar
essa produção e esse fluxo. Então esse fluxo passou a ser, no sistema Toyota de produção, um fluxo contínuo e usando o sistema puxado. O sistema puxado onde, quando alguém tem disponibilidade de recurso, vem e puxa algo para trabalhar. Então você sempre coloca disponível o trabalho que você fez. E ele foi sincronizando cada um dos passos. Uma coisa também muito importante é esse sincronismo com baixo desperdício. Reduzir os desperdícios de estoque, de movimentação dentro da fábrica. Então, o fluxo foi mais bem posicionado para você se movimentar menos, para as coisas estarem disponíveis mais fáceis, representações de estoque de filas mais claros para poder gerenciar aquele estoque e a fila claramente se eles estão crescendo de forma exagerada, para você entender aquilo tudo dentro do seu fluxo. Então esse mapeamento do fluxo, que a gente chama de VSM, Value Stream Mapping, ou mapeamento do fluxo de valor, é muito importante quando a gente fala de Lean, porque você vai entender o sequenciamento de passos, como que tá as filas, os estoques entre cada um desses passos, como que você sincroniza esses passos de uma melhor forma. Claro que a gente está falando aqui no Lean do sistema industrial. A gente está falando de processos repetitivos e sincronizados e bem padronizados ali dentro. Quando a gente puxar para trabalho do conhecimento, trabalho criativo, é o que a gente vai ver na metodologia do Kanban. O Kanban se baseou aqui no Lean para falar de trabalho do conhecimento. Mas o Lean, olhando para o modelo industrial, já nos traz muitos benefícios, muitas técnicas que dá para a gente usar no nosso dia a dia. O sistema puxado é uma coisa muito interessante que a gente pode utilizar cada vez mais no nosso dia a dia. Você faz um produto só quando realmente é necessário ser feito. Você empresta atenção nas suas filas, no seu nível de estoque e conforme uma coisa é feita, aí abre espaço para outra. O sistema puxado sincroniza toda a indústria. Daí vem o termo que, dentro do sistema Toyota de produção, o pessoal chamava de just in time. Fazer as coisas no tempo que é necessário e na hora que deve ser feito cada uma das coisas. No sistema Toyota de produção, é muito comum eles citarem que só vai ser produzido um novo carro quando esse carro for vendido. Porque todo o fluxo de valor está sincronizado. Então, quando é feita uma venda de carro, abre espaço para a produção de um novo carro. E aí a pessoa produz. Abre espaço para produzir porta, banco, cadeira, pneu. Todos os produtos ali do automóvel, como eles foram utilizados pelo próximo passo, abre o espaço para você colocar mais um produto. Os estoques são controlados ao mínimo, ao menor necessário para aquele ambiente. Não é estoque zero, é estoque de acordo com a necessidade do ambiente, o menor possível para a necessidade do ambiente, para você ter menos movimentação, menos gasto de recurso, mais sincronismo ali do fluxo. Então essa é a grande diferença do sistema Toyota de produção para a forma como era produzido carros ali na Ford. Era um processo mais massivo, que era feito na Ford, e passou a ser um fluxo contínuo com o sistema puxado, onde sincroniza tudo, ou seja, um processo mais lean, mais enxuto, com menos desperdícios, né? E uma das características que a gente vê nos ambientes de produção em massa são metas de produção. Você precisa produzir essa quantidade de produtos nesse espaço de tempo. Então, as metas restringem, inclusive, você fazer melhor do que aquilo. Porque se você produz mais ainda, não necessariamente é bom para o ambiente. Você não tem espaço para o estoque. Já o sistema Toyota de produção muda isso. Ele usa um paradigma diferente. Já que você não tem uma meta específica de produção, seu objetivo é o menor estoque possível, você vai estar constantemente melhorando. Você não tem uma meta, um número fixo para atingir. Você tem um processo de melhoria contínua que você tem que aplicar dentro do seu ambiente, dentro do seu fluxo. Daí vem o grande apoio que o Damon deu ao sistema Toyota de produção, levando esse processo de melhoria contínua ali para dentro e essa mentalidade de sempre melhorar. Então isso foi um pouco sobre o Lean, como que o sistema Toyota de produção foi criado e como que originou o termo do Lean e que as metodologias ágeis se basearam em muitas coisas ali do Lean. O Scrum Guide cita a influência do Lean.
O XP é citado no segundo livro do Kent Beck como o fluxo, como coisas relacionadas ao Lean ali dentro. Então esse fluxo foi entendido como uma boa influência também para os métodos ágeis, e o Kanban se baseia muito no Lean para várias coisas da sua metodologia. Então os métodos ágeis se baseiam muito no Lean. Então hoje a gente considera o Lean também, seguindo os princípios da agilidade, também uma metodologia ágil. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber um pouco mais de Lean e siga a Synergic nas redes sociais. Até a próxima!